Nós somos a Igreja do Bairro. Estamos aqui no bairro Vila Conceição. E nós temos no nosso coração uma certeza. Deus quer que amemos esse bairro. As nossas experiências de vida, a minha e a sua história, juntas para abençoar essa região. Estamos sonhando e trabalhando com foco em Jesus. Esse é o nosso convite para você participar junto com a gente daquilo que Deus vai fazer aqui no bairro. Chega junto. Deus abençoe você e sua família. Deus te abençoe. Amém. Deus é bom demais, né? Que bom que a gente está tendo esse tempo aqui juntos de manhã para poder celebrar, para poder adorar, para poder falar com o nosso Deus. Né? Bem-vindo novamente aqui na sala da minha casa. Bem-vindo e bem-vinda. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te pedir mais uma vez, Senhor Deus, que o Senhor fale conosco, Senhor Deus, através da tua palavra. Obrigado por esses cânticos. Obrigado porque, como cantamos, Senhor Deus, te queremos mais, Senhor Deus, queremos ver tua face, Pai. Cantamos, Senhor Deus, que tu és um Deus de bondade, e realmente tu és um Deus grande, um Deus bom, Pai. Obrigado pela tua palavra. Te pedimos que o Espírito Santo tenha liberdade, Senhor Deus, para falar, Senhor Deus. Muito obrigado pelo privilégio que a gente tem de poder te ouvir e falar com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus é bom demais, né? Eu sempre gosto de falar essa frase, porque eu penso no meu triste passado. Tem uma canção que diz, só Deus conhece meu triste passado, vergonha e dor já passei. Mas o meu pecado, Jesus já limpou, quando a Ele eu clamei. E daí o refrão diz que era Deus cantar, celebrar o Senhor, porque Ele é bom demais. Deus é bom demais. E o tema dessa mensagem de hoje é se a igreja for igreja. É tanto um ar de puxar, de esperança, quanto um ar, às vezes, de lamento. Depende de como você concebe, depende de como depende do que a igreja é para você, né? Então, esse ele pode ser um lamento, ou ele pode ser, nada como a igreja de Cristo, né? E a gente vai falar sobre isso agora, né? Mas, antes de entrar no tema, eu queria só fazer uns comentários aleatórios aqui. Eu estava pensando, estava assistindo Netflix esses dias um documentário sobre o Ayrton Senna, uma grande história, né? O quanto esse cara foi querido, o quanto esse cara marcou a história do esporte, né? Eu vi uma foto do Hamilton, que é um piloto atual e super fã do Ayrton Senna, né? E daí eu me inspirei eu lembrei de Senna e procurei e assisti esse documentário, né? E o quanto Ayrton Senna era querido. Eu lembrei de outros caras também muito queridos, né? Elvis Presley, por exemplo, é um cara que foi super querido, né? Quantos caras... existe até uma igreja do Elvis Presley, lá em Memphis, e nos Estados Unidos. E quantos caras hoje não imitam Elvis, né? O quanto o Elvis marcou a história, né? Ficou conhecido como o rei do rock. A gente tem um brasileiro também, que é conhecido como o rei do futebol, né? E quantas pessoas não foram inspiradas através da vida do Pelé? Quantos meninos não viraram jogadores de futebol? Quantas pessoas não são apaixonadas pelo Santos, né, por causa do Pelé? Quantos meninos e meninas vieram a jogar futebol através da vida do Pelé? Né? Depois veio o Neymar. Quanta gente a gente pode lembrar que marcou a história e é exemplo, né? Exemplo de conquista, exemplo de perseverança, pessoas realmente que foram bem
e pessoas que marcaram a história naquilo que eles fizeram e fizeram muito bem. Quando eu lembro do Ayrton Senna, eu lembro que domingo de manhã, uma hora dessa, de 94 para trás, era muito difícil você estar na igreja, porque tinha um bom motivo para você assistir TV, que era a corrida do Ayrton Senna, e era mais barato. Eu era molequinho ali, 10, 9, 11 anos, 12. Quando ele morreu, eu tinha 13 anos. E era direto, assistindo o Ayrton Senna nos domingos de manhã, né? E num domingo de manhã hoje, você está assistindo essa celebração. Nesse domingo de manhã, você poderia estar fazendo muitas outras coisas, né? Mas você decidiu buscar o seu Deus, você decidiu celebrar o seu Deus, você decidiu estar ouvindo, buscando, cantando, orando e falando com Ele, né? E eu lembro que foi difícil no meu primeiro ano de igreja fazer essa escolha, né, de estar assistindo, indo para um culto em vez de estar assistindo corrida, mas foi ali que começou a minha caminhada. E nós nos reunimos aqui em nome de Jesus. Tudo que a gente faz aqui é em nome de Jesus, né? Se por um lado tantas pessoas marcaram a história, né? Se por um lado tantas pessoas tiveram pessoas de anos atrás que chegaram até nós, né? Devido à grande vida que elas levaram, né? Pelo menos profissionalmente, né? Não dá para ir a fundo nas histórias agora, mas são histórias que chegaram a gente, chegaram a nós. E a história de Jesus é uma história que aconteceu há muito tempo atrás, né? Há 2000 anos atrás, e é uma história que chegou a gente, chegou até a gente. E olha esse versículo aqui. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse versículo, a maioria dos cristãos sabem ele de cor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ó, falo de olho fechado, de olhos fechados, ó, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse Jesus que a gente se encontra nos domingos de manhã aqui para celebrar, né? Não só nos domingos de manhã, mas nosso culto oficial é no domingo de manhã, então por isso a gente se encontra aqui para celebrar. E tantas outras igrejas estão fazendo isso agora, no mundo inteiro, né? Não só nesse horário, mas no domingo. Tantas pessoas estão buscando esse Jesus desse versículo, né? Que é o Jesus que veio para morrer por nós na cruz. Né? Então, quando a gente se reúne, todo domingo a gente está lembrando e a gente, o motivo da gente estar junto, né? Como igreja, é por causa desse Jesus. E daí tem outro versículo aqui que Jesus ele deixou para os discípulos dele. São 3 versículos que estão lá em Mateus 28, que foi logo que Jesus ressuscitou, passou um tempo com os discípulos, né? E daí ele decide ir embora para o céu de verdade e ficar lá para sempre. Ele fala que enviaria o Espírito Santo, né? E ele também deixa uma missão, né, para aqueles seguidores dele. E a missão é essa daqui. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Jesus, quando ele quando ele terminou a missão dele aqui, ele deixou uma missão para aqueles que ele considerou o seu povo, né? Aqueles que andavam com ele, que eram discípulos dele. E não sei se você já ouviu pessoas falando que não curtem essa coisa de igreja, que igreja é uma coisa do passado, que essa coisa é uma coisa do homem e tudo mais. Tem outro versículo que eu gostaria de mostrar aqui, que é quando perguntam para Jesus, os fariseus querendo provar, né, Jesus, perguntam quem é ele, e ele joga isso para os discípulos, né? E pergunta para Pedro quem é, e
Pedro responde que tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Pedro diz que Jesus era o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus fala para Pedro, você é feliz. Você é feliz porque você disse bem, né? E daí ele diz mais para Pedro que ainda. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades, que é o inferno, não poderão vencer. E isso saiu da boca de Jesus. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. As portas do inferno jamais podem prevalecer contra a sua vida, contra a igreja de Cristo. A igreja de Cristo somos nós. E daí quando alguém fala que essa coisa de igreja não existe, uma coisa inventada pelos homens, que Jesus não deixou a igreja, esse versículo ele está dizendo, quando ele fala aqui que sobre esta pedra ele está falando da resposta de Pedro. Pedro reconheceu que ele era o Cristo. Sobre essa pedra, Pedro, que você falou, que sou eu, a rocha, Cristo, sobre essa pedra a igreja vai ser edificada. Então, quando a gente se reúne todos os domingos de manhã, tudo que a gente faz como discípulo e como igreja, a gente faz sobre essa pedra que é Jesus, essa pedra que Jesus está dizendo aqui para o Pedro. E a gente acredita demais nisso. Todo domingo, toda vez que a gente abre a Bíblia, a gente acredita em tudo que está escrito lá, de capa a capa. A gente acredita nesse Jesus, do versículo de João 3,16, que veio ao mundo para morrer por nós, né? E se a gente crer nele, a gente não vai perecer, mas vai ter vida eterna. A gente acredita sim nesse Jesus que subiu aos céus, e que deixou essa missão para os discípulos de ir, levar o evangelho, fazer discípulos, batizar, ensinar a viver como Jesus viveu. Tanta coisa que a gente aprendeu, e hoje a gente está seguindo, a gente se reúne todos os domingos por causa desse Jesus. Se a igreja existe é porque Jesus deixou a igreja. A única coisa física, Jesus não deixou um paninho lá, né? Pode ter ficado lá no sepulcro, mas não foi intencional da parte dele para que a gente adorasse aquele paninho, para que aquele paninho gerasse alguma coisa, gerasse milagres. A única coisa física que Jesus deixou foi a igreja, né? Eu li versículos que falam isso, né? Versículo João 3,16, você pode optar ou não, você é livre para isso, em ser igreja de Jesus. E a gente optou em ser igreja de Jesus um dia, né? Aqueles que se entregaram, aqueles que confessaram Jesus com a sua própria boca, né? Aqueles que estão em missão, acreditam que são igreja, vão em missão acreditando que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. E a gente acredita muito nessa promessa também, nessa palavra de Jesus, do próprio Jesus, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Se a igreja for igreja. Você já imaginou o que pode acontecer se de verdade a igreja for igreja? Quando eu penso em igreja, eu penso em duas coisas. Aqui em casa aqui somos Nath, Thomas e eu, 3 pessoas. Já precisa de uma organização. A gente precisa de pagar conta, a gente precisa de um lugar para dormir, para morar, a gente precisa pagar, ter colchão, precisa ter, enfim, tudo que uma casa precisa para que 3 pessoas morem nela. 2 pessoas e meia, né? Uma pessoa ainda de um mês. Mas tudo que onde tem pessoas precisa de organização. Então a igreja sim é organização, mas também ela é organismo. E quando tudo que Jesus falou, ele estava preocupado com o organismo. Jesus não estava muito preocupado com cadeira, com banco, com prédio, né? Jesus não estava muito preocupado com isso. Em nenhum momento Jesus incentiva, construam prédios, façam muitos ministérios de louvor, né? Façam comprem ônibus e façam viagens missionárias. Jesus não pensou em coisas. Jesus, ele pensou em pessoas. Igreja é pessoas, são pessoas, né? Então, é organização, porque se a gente se uniu ali, né? Até o sentido original, vou ler para a gente aqui, a igreja, no original, né? Traduzido do latim ecclesia,
significa assembleia pública, ou seja, significa reunião dos que foram chamados. Igreja é reunião dos que foram chamados, reunião daqueles que acreditaram na palavra de Jesus, se tornaram discípulos, e igreja, então, é isso, né? E enquanto estão dois ali, unidos, né, talvez não precise de tantas coisas, tanta organização, não precisa de fazer tanta coisa, mas aumentou esse número, a gente já precisa de uma organização. Então é muito legal quando a igreja ela resolve ser séria, né, resolve se institucionalizar, mas sem perder a essência, né? O que mais importa realmente é a palavra, é o organismo, são as pessoas, né? E tem, infelizmente, a gente ouve muitas histórias diferentes disso, onde o prédio se tornou mais importante, onde o dinheiro se tornou mais importante. A gente nunca fala de dinheiro aqui na igreja do bairro. Nesses 3 meses que a gente tem feito nosso culto online, a gente nenhuma vez mencionou em dinheiro. A gente, uma posição que a gente tomou como equipe foi de que a gente não mencionaria dízimo e não pediria dízimo durante nas nossas celebrações. O que a gente entende é que isso é um privilégio, você poder dar 10%, né? Ou aquilo que você dispuser no seu coração. Eu não vou entrar no mérito do dízimo agora, né? Mas é um privilégio você poder entregar isso para a obra do Senhor, né? E a gente nunca fez isso nesses 3 meses, porque a gente acredita que isso é de cada um, isso é individual, né? Mas é incrível como Deus tem mantido, as ofertas têm chegado, né? A gente tem ajudado muitas pessoas nesse meio tempo com esse dinheiro que tem entrado nesse meio tempo, né? E quando a gente fala de dízimo e tudo mais, o ruim é que tem muita igreja que fala nisso e os mercenários, né, falam nisso e falam só disso, né? Mas também a gente tem que falar e ensinar como deve fazer isso, né? Paulo diz que você deve dar conforme está no seu coração, né? Então é conforme está no seu coração. Se você quiser dar o seu dízimo com aquele dinheiro que Deus tem te abençoado, se você quiser abençoar seu vizinho, se você quiser abençoar uma pessoa que está precisando, é um risco eu falar isso, porque geralmente o que se espera de um pastor de uma igreja é que ele fala, não, traga o seu dízimo para cá. Não, o seu dízimo é um dinheiro seu, uma consciência sua, e você faz com ele aquilo que Deus colocou no seu coração. Então, isso é você que decide. Eu não posso decidir isso por você. A igreja do bairro não vai obrigar nunca nenhum membro a dar dinheiro, né? Isso é uma coisa do coração de cada um. A obra precisa disso, né? Uma organização precisa disso, né? Como eu falei, né? Gerou organização já precisa de dinheiro, mas isso é do seu coração. Infelizmente, quando eu falei aqui de coisas, em muitos lugares o dinheiro se tornou a coisa mais importante e a palavra era esquecida. Tem uma frase de um pastor que eu gosto muito, que ele diz assim, vou colocar aqui para a gente. A igreja é a única instituição com poder de transformar, com poder para transformar o mundo. Imagina se a igreja fosse uma igreja de verdade. Imagina o tanto de igreja que tem nesse bairro. Nesse bairro aqui de Diadema, aqui da Escola Antonieta, onde a gente se reúne, uma circunferência de 1 quilômetro, tem 29 igrejas. 29 igrejas. E uma vez o pastor Tim Keller ele disse que o futuro do evangelho, para o evangelho funcionar de verdade, as igrejas precisariam se unir. O futuro do evangelho aqui no bairro não é a igreja do bairro trazendo o bairro inteiro para dentro da igreja e fala assim, agora sim o evangelho ganhou esse bairro. Não, o futuro do evangelho é que essas 29 igrejas aqui se unam, porque afinal de contas é o evangelho de Deus, né? É o evangelho de Cristo, afinal de contas, igreja é isso, né? E essas igrejas, uma em cada seu canto, cada uma na sua rua, leve o evangelho de Cristo daquela forma. Aí eu repito essa frase, né? Se a igreja for igreja. Se a igreja for o que ela nasceu para ser, ninguém segura, né? Uma frase que eu coloquei aqui se somos
filhos de Deus, devemos cuidar das coisas do nosso Pai. A graminha que nasce ali no Parque Ayrton Senna ali, e às vezes fica enorme, aquela graminha ali é do nosso Pai, né? A igreja deve ser responsável para cuidar das coisas do nosso Pai. Por que não a gente não irá um dia como igreja e carpir aquele lugar? Né? A gente vai estar fazendo bem para o bairro, a gente vai estar cuidando do que é do nosso Pai, né? Se a gente vê alguém maltratando animais, né? Eu sei que tem muitos exageros nisso, mas é nosso dever a gente fazer o bem. Eu estou falando dessas coisas. E o ser humano? O que a gente pode fazer pelo ser humano? Pessoas que estão com fome, pessoas que estão sendo maltratadas, mulheres em risco, crianças em risco. O que a gente pode fazer? Se a igreja for igreja de verdade. Se somos filhos de Deus, devemos cuidar das coisas do nosso Pai. Tem uma outra frase e essa frase é aquele ar de... é um suspiro de alegria e de satisfação. Essa frase diz assim: não há nada como a igreja de Cristo, se ela for como deve ser. Se a igreja de Cristo for como ela deve ser, ninguém segura. É uma coisa maravilhosa. Se a gente seguisse aquilo que... se for ver o Sermão do Monte, se você for ver tudo que Jesus fala ali nos evangelhos, está ensinando o tempo todo como ser igreja, né? E o que é ser igreja? Ser igreja é um prédio, ser igreja é uma organização, é um nome? Não, né? O nome tanto faz. Né? O que importa é o nome de Cristo, não o nome da igreja, né? Vocês já ouviram falar no Pondé? Né? As pessoas criticam tanto as igrejas, né? Mas o Pondé, ele é ateu, né? Mas ele falou uma coisa muito legal. Ele falou assim: não, estou puxando a sardinha pro lado. Eu ia ler um texto enorme, ia trazer para ler aqui, mas enfim, vou fazer um resumo. E ele fala, Luiz Felipe Pondé, acho que é Felipe. Eu não sei, o Marcelo que é psicólogo aí, vai saber me tirar dessa melhor aí. Mas, enfim, o Pondé, ele diz que tem muita gente que critica a fé dos evangélicos e tudo mais, mas ele começa a enumerar o tanto de dependentes químicos que as igrejas ajudam, o tanto de famílias destruídas, de diversos programas que as igrejas ajudam, quantas pessoas com fome que as igrejas ajudam, né? Ele está falando dessa coisa social, né, que as pessoas criticam muito as igrejas, mas as igrejas vivas, né, as igrejas que acontecem como deve acontecer, elas ajudam muito e transformam a realidade de muitas pessoas. Ele até menciona que entre os evangélicos o número de gravidez na adolescência, é uma pesquisa que ele pegou, trouxe essa base de pesquisa, o número de gravidez entre adolescentes evangélicos é bem menor do que quando a pessoa não é cristã, não é evangélica. Então, o que ele quis dizer, no texto ele compara com a classe A, né? Que é uma classe que critica geralmente os evangélicos como um pessoal que não pensa, né? Um pessoal, vamos dizer, burro, né? E ele está defendendo, né, nesse texto. Eles falam assim: olha esse pessoal que vocês chamam de burro, o quanto bem que eles fazem para a humanidade. E eu lembro de quando eu era adolescente e tudo mais, eu desobedecia meu pai, e meu pai às vezes falava para mim: Val, você disse que é crente, está fazendo isso. Meu pai foi ser cristão um bom tempo depois de mim, assim, né? Mas isso era uma coisa que pegava pesado comigo e eu dava razão para ele. Puxa, se eu falo que eu sou cristão, eu deveria... Né? Se o cristão fosse cristão. Né? Vamos mudar o tema dessa mensagem aqui. Se o cristão fosse cristão. Se o discípulo fosse discípulo. Como que seria? Como seria se o cristão fosse cristão de verdade? Né? Quantas vezes você já não ouviu a frase: fulano de tal diz que é crente, mas não pega bem dizer que é crente? E quantas vezes você já ouviu esse tipo de frase? Quantas vezes? E quando ela é para você, eu já ouvi ela para mim, do meu pai, e dei razão, ele estava certo, porque afinal de contas eu estava na casa dele, eu tinha que obedecer, né? Tá debaixo das regras dele, eu comia e era sustentado por ele. E não só por isso, mas por honrá-lo também, por obedecer, né?
quando ele disse isso, que não foi uma vez só, diz que é crente, cara, e faz isso, vive de verdade o que você está falando que você vive, cara. E uma coisa muito legal que eu vi um pastor de adoração falando uma vez, ele falou assim que se um cara que na empresa e alguma coisa, rouba um sapato de um amigo e depois é descoberto, enfim, ele vai ser tido como desonesto e tudo mais. Agora, se é um crente, né, que faz isso, os caras falam muito mais, né? E ele fala assim que quem não é cristão, eles não estão muito preocupados se você prega, o quanto de versículo que você sabe, eles estão preocupados se você é honesto. Eles estão preocupados se você é um cristão de verdade, né? Você fala que é crente, então, né, é mais ou menos isso. Então a gente precisa ser honesto, né? É isso que o mundo precisa ver em nós, de verdade. E eu queria dizer que eu amo a igreja. Enquanto muitas pessoas criticam, enquanto tem muita gente, infelizmente, ferida com a igreja, né? Eu queria te convidar, se você não tem uma igreja, eu queria te convidar a vir caminhar com a gente na igreja do bairro. A gente não está preso a um prédio. Aliás, a gente nem tem um prédio ainda. A gente foi agraciado em ter espaço da escola para a gente poder usar. Mas a gente entende que o que mais é importante são as pessoas. Então a gente pode ser igreja. Sabe onde a gente pode ser igreja? Tomando um café na padaria. Eu costumo falar que isso que está acontecendo agora aqui, ó, esse é o culto de domingo. Eu costumo falar, e essa é uma grande verdade. O culto de domingo ele não é a coisa mais importante que a gente faz. O culto de domingo ele é a quinta, sexta coisa na lista de prioridades da igreja. É uma visita que a gente faz, um café que você toma junto e ora junto, uma saída que a gente faz para uma visita na tua casa para mim poder te ouvir, a gente poder conversar, um telefonema, acaba sendo muito mais profundo do que um culto de domingo. Não estou falando que o culto não é importante, o culto é muito importante, né? Principalmente quando a gente está junto presencial, porque a gente pode se abraçar, a gente pode estar junto ali, ter comunhão, né? A gente cresce muito nessas horas. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é o que a gente vive na semana. E a proposta da igreja do bairro para cada pessoa é que o que a gente vive no domingo, que isso seja replicado na semana, né? Você recebeu no domingo, né? E partiu para levar essa mensagem na semana. Aquilo que a gente recebe no domingo, a gente vai lá para ser reabastecido. Sabe aquele caminhão de gasolina, aquele grandão, né? Ele recebe de algum lugar, leva para o posto e, de repente, aquilo reabastece um monte de gente. A gente é mais ou menos esses carros que vamos até o posto de gasolina receber aquilo e o caminhãozão deixou lá. E depois a gente pode andar por aí e viver e levar aquilo que a gente aprendeu. O culto de domingo é muito importante, o culto de domingo. Mas tem muitas outras coisas que a gente pode fazer durante a semana. Você pode ajudar, você pode ser igreja de Cristo na semana, né? O que eu falei aqui seja carpindo a tua rua, seja sendo gentil com o seu vizinho, ajudando de alguma forma, fazendo o que Cristo faria. Tira o lixo da porta. Eu tenho uma vizinha aqui de cima, a Jane, às vezes a gente deixava o lixo para fora, tipo, arrumando a casa, colocou o lixo na porta, e daí quando a gente ia levar o lixo, a Jane já tinha levado. Que maravilhoso isso é muito cristão, né? Você ter uma atitude dessa. Pensa aí numa coisa que você já fez e foi maravilhoso, faz de novo. Não para nesse tipo de ações, continue fazendo isso, é ser cristão, né? Não só boas ações, né? Mas levar Cristo também através de uma oração, levar Cristo quando você vê que essa necessidade surgiu. E partindo para o final da nossa mensagem aqui, o que Jesus deixou foi pessoas. O que Jesus deixou foi a única coisa física que Jesus deixou foi carne, osso, espírito, que são as pessoas, os discípulos dele, e que foram gerando discípulos, e foram gerando discípulos, e daí foi passando 100 anos, e daí passaram 500 anos, 1000 anos, e 2000 anos, e o evangelho chegou na gente, né? Esses discípulos foram se multiplicando, e graças a Deus, o evangelho chegou em mim, chegou em você. E quando Deus fez o homem, Deus viu, ele terminou e falou assim, ficou muito bom isso. Né? De tudo que Deus fez,
Ele, é, ele fez muitas coisas, ele fez o sol, mas o sol é uma coisa, né? Ele fez o mar, os rios, a floresta, mas isso são coisas. E daí quando ele fez o homem e a mulher, ele falou, nossa, isso ficou muito bom. Você vai ler Gênesis 1 lá, e ele diz que tudo ficou bom, mas quando ele faz o homem e a mulher, ele fala, nossa, isso ficou muito bom. E por isso que o que Jesus deixou de mais precioso foi pessoas, né? E então o que é a igreja? A igreja são pessoas. A igreja é aquilo que de mais precioso Jesus deixou. E o que a gente quer como igreja do bairro? A gente quer se amar. A gente quer poder multiplicar e viver de forma simples, viver seja num barzinho tomando um café com meu amigo, numa padaria, seja onde for, seja na sua casa, seja na rua, seja fazendo uma caminhada com amigos, mas leve Jesus, né? Vive esse Jesus, seja igreja, por favor, seja igreja onde você estiver, né? Eu queria ler uns versículos aqui, já partindo para o final da nossa mensagem. Respondeu Jesus, perguntaram para Jesus, respondeu Jesus, ame o Senhor, o teu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o teu entendimento. Perguntaram para Jesus qual era o maior mandamento, e daí ele diz esse, e daí ele diz uma outra coisa. Este é o primeiro e maior mandamento, e o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a ti mesmo. O slogan que a gente usa aqui na Igreja do Bairro é Partiu Amar. Né? Então, toda vez que você ouve uma mensagem, né, de domingo, né, e toda vez que você ouve uma devocional no meio da semana, não só nossa, toda vez que você recebeu Jesus de alguma forma, a tua resposta tem que ser essa: partiu amar. Esse partiu amar é um convite do próprio Jesus. Quando Jesus diz aqui, ame o seu próximo como a si mesmo, Jesus está falando, ei, irmão, ei, irmã, ei, mano, ei, mina, ei, mulher, ei, homem, partiu amar? Partiu amar? Partiu amar? Estou olhando para a câmera errada. Partiu para amar? Vamos para cima disso. O que a gente precisa, a igreja ela vai ser igreja quando ela realmente partir e amar. Quando isso for vivido de verdade, a igreja vai ser igreja. E daí, para encerrar, eu queria colocar uma última frase aqui. Amar a Deus e as pessoas, isso é ser igreja. Estava assistindo uma série com a Nath, e eu não vou lembrar muito bem da frase agora, mas a moça da série, a cena, ela tinha apanhado do marido, e ela fala que amor é tudo, menos violência. E daí, quanto mais Bíblia a gente puder trazer aqui para nossa mensagem, melhor, né? E daí eu queria terminar falando do que Paulo falou, que é o amor. E lembrar também que amar a Deus e as pessoas, isso é ser igreja. A gente quer ser igreja, a gente não precisa estar no culto de domingo para ser igreja. É maravilhoso. Né? É maravilhoso a gente estar no domingão lá, celebrando, cantando, recebendo a palavra. É maravilhoso a gente estar junto aqui agora. Mas a gente precisa disso durante a semana. A gente precisa disso toda hora. Né? Principalmente com a nossa família. Eu fiquei muito feliz uma vez que eu vejo isso direto quando eu vou na minha sogra. É uma avó que fica brincando com o neto na rua, tipo, logo depois do almoço de domingo. E eu falo, se toda criança tivesse alguém assim, porque a gente sabe que não são todas as crianças que têm um pai, uma mãe, para estar brincando com elas, que nem aquela avó brinca com aquela criança. Né? Se toda a família tivesse uma estrutura dessa, né, o mundo não seria melhor. Então, se a gente amar a Deus e amar as pessoas, começando pela nossa casa, né, as coisas vão dar muito certo. Imagina se toda casa no Brasil houvesse esse amor de verdade. Pensa como seria o mundo. Se as famílias fossem famílias. Se os cristãos fossem cristãos. Se os discípulos fossem discípulos. Se a igreja fosse igreja. Se a igreja for igreja, gente,
um mundo se transforma. A igreja tem esse poder do próprio Deus de amar, poder de amar. A gente ama e o resto é com Deus. E eu queria ler terminar esse nosso tempo aqui de mensagem, lendo Coríntios 13, versículo 4, eu vou ler até o final. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha. O amor não maltrata, não procura os seus interesses. O amor não procura os seus interesses. Não se ira facilmente, não guarda rancor. Algumas aqui eu vou repetir, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê. Essa é difícil, hein? Tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, nunca acaba. Mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará. Mas o amor não acaba. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Aí Paulo diz, quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Ou seja, tenho tempo de crescer. Tenho tempo de você usar o amor de verdade na sua vida. Não mais como menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Mas então, veremos face a face. Aleluias. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente. Da mesma forma como sou plenamente conhecido. E aí, assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. E o maior deles é o amor. O maior deles é o amor. A gente precisa dar essa resposta para Deus, de partir e amar. Deus pergunta para você hoje: e aí, homem? E aí, mulher? E aí, discípula? Partiu amar? E eu, sinceramente, oro para que a nossa resposta como igreja do bairro, para esse bairro, para as pessoas que conviverem com a gente, né, as pessoas conviverem com você que faz parte da igreja do bairro, ou você que é nosso amigo que está assistindo aqui, que o amor seja uma marca na sua vida e que Jesus Cristo seja conhecido através dos seus atos. Amém? Que a sua resposta para Deus nessa manhã seja partiu amar, seja lá o que você esteja vivendo. Talvez você precise amar mais você mesmo, a gente precisa se amar, né? O versículo diz, ame o seu próximo como a si mesmo. Não esqueça de você para amar o seu próximo, ame ele como a você mesmo. Faça para ele o que você faria para você. Não se esqueça, não se deixe de lado para abençoar os outros. Ame como a si mesmo. E ame a Deus sobre todas as coisas. Partiu amar, partiu ser igreja. Ah, se a igreja for igreja de verdade, gente. Ah, se a igreja for igreja de verdade. Coisas grandes e coisas simples, mas de Deus acontecerão. Amém? Obrigado, Pai. Obrigado porque podemos cantar para Ti. Obrigado porque podemos dedicar canções para Ti. Podemos trazer aqui a memória, Senhor Deus, as coisas que o Senhor nos disse, Pai. Obrigado por esses versículos. Obrigado porque o Senhor mandou seu Filho para morrer por nós na cruz. E todo aquele que nele crê não vai perecer, Pai, vai ter vida eterna. Obrigado pelo ID que a gente tem essa responsabilidade de levar. Obrigado porque a tua igreja, Senhor Deus, nada pode prevalecer contra ela, Senhor Deus. As portas do inferno não podem prevalecer contra ela, Pai. E obrigado pelo teu amor, Pai. Obrigado pelo teu amor que o Senhor nos ensina e quer que a gente viva ele, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. Continua falando com a gente através das canções, através das orações. Muito obrigado por esse domingo. A nossa resposta, Senhor Deus, a minha resposta para o Senhor, eu quero aceitar esse desafio, Senhor, e dizer que eu quero viver uma vida de amor, Pai. Em nome de Jesus, eu te agradeço e peço isso para a vida de cada pessoa, Senhor Deus. Principalmente para aquelas que estão sentindo falta de amor, Senhor Deus. Existem pessoas, Senhor Deus, precisando
no seu amor, Senhor Deus. Até mesmo nessa transmissão, Deus. Pessoas chateadas às vezes com a igreja, pessoas chateadas às vezes com algum familiar, algum amigo. Senhor Deus, cura as feridas, Senhor Deus, e que o seu amor, Senhor Deus, seja a cura, Senhor Deus, para esses corações. E nos usa, Senhor Deus, como igreja, como discípulos, Senhor Deus, para levar o seu amor onde o Senhor quer que a gente leve. Nessa semana isso vai acontecer, Pai, que a gente esteja atento para levar o seu amor, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. The Alliance was born out of a passion for Jesus and a heart for lost people. We are a Christ-centered Acts 1:8 family that believes that all people should have the opportunity to hear the good news of salvation. Christ is our foundation and the local church our home. From the local church, we make disciples who understand God's calling to become more like Jesus and to share the hope we have in Him. God's Word is alive and at work in us. His Holy Spirit transforms us, spurring us on to love and good deeds. Over 130 years ago, this same reality was stirring in the heart of Pastor Albert Benjamin Simpson. As he reached out to immigrant dock workers in New York City, his burden for lost people grew. Simpson rallied a small group of believers around a common vision to reach the unreached, unaware that they were paving the way for future generations of Alliance work. Pioneer missionaries to Africa made significant sacrifices. Some gave their lives, planting seeds that would one day blossom into a vibrant church movement. Supporters back home sold their most precious belongings in order to fund the work, and an alliance was born. Today, there are more than 2.3 million Alliance believers in Africa. Throughout the world, 6.3 million Christ followers worship in more than 22,000 Alliance fellowships. Our heart for the nations has resulted in the U.S. Alliance becoming one of the most diverse evangelical churches in America. More than 2,000 congregations worship in 37 languages. Many immigrants to the U.S. who were embraced, discipled, and equipped for ministry by Alliance churches have since returned to their home cultures with a burden for the lost. Local Alliance churches provide the foundation for our worldwide mission through prayer and sacrificial giving to the Great Commission Fund. Since its founding, our North American family of churches has launched over 8,000 missionaries into more than 80 nations. Worldwide, Alliance hospitals and clinics, radio stations, and schools proclaim the good news. In the United States, institutes of higher education prepare believers for kingdom service. Alliance camps and retirement communities make disciples across generations. With a passion for lost people, the Alliance family continues to expand its reach into areas of our world where there is little or no access to the gospel. This can often mean results come slowly, but we trust that God will bring in the harvest as He has in generations before. Our commitment to reaching the world for Christ remains strong. Our global team of more than 700 workers is trained in evangelism, discipleship, and church planting. Long-term Alliance workers labor to see healthy, self-replicating churches established. Short to mid-term workers come alongside U.S. and international Alliance ministries, bringing needed skills while shaping a new generation of kingdom-minded believers. We are creative and nimble, using our resources wisely in order to have the greatest impact. Because of their professional expertise, the Alliance business people have gained access to many countries that are closed to the gospel. In cultures where written communication is not readily embraced, we use oral storytelling as a means to share the good news in ways that rapidly spread from village to village. Compassion and Mercy Associates, or CAMA, is the Alliance's relief and development arm. CAMA workers focus on holistic ministry, partnering with churches and communities to meet the physical and spiritual needs of people ravaged by poverty, disease, war, and natural disaster. As we find new ways to bring Jesus to our neighborhoods and the nations, our message remains unchanged. We come from diverse backgrounds, but are drawn together by our desire to see all people find new life in Jesus. Each of us plays a unique role in seeing Christ's love transform our world, united in His love and empowered by His Spirit. We pray. We give. We love. We proclaim Jesus.
We are family. We are the Alliance.